2 Timóteo. Vamos abrir nossa Bíblia em 2 Timóteo, no capítulo 3, no versículo 1 até o versículo 5. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 1 até o versículo 5. Enquanto os irmãos abrem, eu quero compartilhar uma bênção com os irmãos. Irmãos, sempre que todo ano, o tema do ano é mudado. E sempre existe uma motivação. E Deus usa a forma que Ele quer, dele, por Ele, para Ele são todas as coisas, diz a Bíblia Sagrada. E este texto que nós vamos ler hoje, essa profecia do apóstolo Paulo, na segunda carta a Timóteo, no capítulo 3, do verso 1 ao verso 5, foi um dos motivos para que o tema deste ano, em 2024, um dos motivos para que o tema fosse: amarás, pois, ao Senhor teu Deus, de todo o teu coração e de toda a tua alma, de todas as suas forças e com todo o seu entendimento. E amarás ao teu próximo como a ti mesmo. E pensando nessa profecia que eu vou pregar hoje, e por favor, fala para o irmão que está do seu lado aí, aperta o cinto, apruma o corpo, levanta a cabeça e se prepara, porque Deus vai falar com você hoje. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Diz assim a palavra de Deus: sabe, porém, isto. Olha só a profecia. Sabe, porém, isso, que nos últimos dias sobrevirão dias difíceis, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo a aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes, afasta-te. Tem alguma versão aí que vai dizer: destes, foge. Deixa a tua Bíblia aberta aí, o teu coração, dá glória a Deus e pode se assentar em nome de Jesus. Aleluia. O apóstolo Paulo começa essa palavra dizendo: sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. Irmãos, os últimos dias em que Paulo aqui fala, incluem a era cristã na sua totalidade. Paulo profetiza pelo Espírito Santo que nos últimos dias as coisas se tornarão piores à medida que o fim vai se aproximando. Como eu disse para os irmãos, enquanto eu vinha para cá, eu passei por um carnaval temporão e fiquei assustado com
porque eu vi um pouquinho que o trânsito parou para que aquela multidão passasse e eu falei, meu Deus do céu, será que eu não estou mais em Belo Horizonte, eu estou em Sodoma e Gomorra, no espaço do tempo que o agente da prefeitura parou o trânsito para aquela multidão passar. Irmãos, os últimos dias já profetizados há quase 2000 anos seriam assinalados por um aumento cada vez maior da iniquidade no mundo, um colapso dos padrões morais e a multiplicação de falsos cristãos, a multiplicação de falsas igrejas dentro do reino de Deus. Esses tempos, irmãos, segundo a palavra de Deus, serão espiritualmente difíceis, tempos penosos para o verdadeiro servo de Deus. Esses tempos, diz o apóstolo Paulo, Paulo adverte a fim de reanimar. Em vez de, quando você olha para um carnaval temporão destes, em vez de você desanimar. Outro dia desse eu encontrei com o pastor Salvador, e ele falou para mim, pastor, eu peguei um ônibus e assentado numa das cadeiras do ônibus, haviam duas pessoas do mesmo sexo, e elas estavam se beijando, e aquela situação foi se tornando o sol quente, e aquela situação foi se tornando incomodante, porque o ônibus inteiro, aquelas duas pessoas já estavam incomodando todo o ônibus, parecia que um queria engolir o outro, enquanto se beijavam, e diz ele que não aguentou, e falou, pastor, eu não sei se é a idade ou o que é, mas eu não aguentei, eu me aproximei daquele banco, e falei para aquelas pessoas, disse algumas palavras para aquelas pessoas, e daí a pouco, elas queriam me julgar para fora do ônibus. Elas queriam, e a metade do ônibus estava do lado deles. Irmãos, tempos difíceis, em vez de reanimar, anime-se, ouvindo essa palavra nessa noite, porque existe um povo fiel na face da terra, e esse povo, parte desse povo, está sentado aqui nessa noite, ouvindo essa palavra. Glória a Deus, a plena bênção da salvação, irmãos, em Cristo, e o poderoso derramamento do Espírito Santo, continuam à disposição daqueles que permanecem leais à fé, à prática dos ensinos da gloriosa palavra de Deus. A apostasia na igreja, segundo o apóstolo Paulo, aqui em 2 Timóteo, redundaria em tempos trabalhosos, em tempos complicados. No verso 2, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos. Irmãos, Paulo apresenta uma lista de pecados que tem suas raízes aqui no amor a si mesmo, no amor próprio.
alguns hoje ensinam que falta do amor a si mesmo é a raiz do pecado, mas a revelação bíblica mostra exatamente o contrário. Segundo Timóteo 3,3, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores. Quem aí já alguma vez na vida encontrou com um caluniador? Caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons. Nos últimos dias, irmãos, o cristão deve estar disposto a enfrentar um volume esmagador de impiedade. O apóstolo profetiza que Satanás promoverá uma grande destruição na família. Me respondam o que nós temos visto acontecendo nos lares e nas famílias. Os filhos serão desobedientes aos pais. Diz aqui o verso 2. Os homens e mulheres não terão afeto natural. Irmãos, essa expressão, sem afeição, sem afeto natural, pode ser traduzido sem afeição que Deus lhe deu. E refere-se ao desaparecimento da ternura e do amor natural. Falta demonstrada muitas vezes por uma mãe que rejeita os seus filhos, ou mata o seu bebê no ventre, ou muitas vezes por um pai que abandona a família, ou os filhos que negligenciam os devidos cuidados para com os seus pais idosos. Amados irmãos, os homens e as mulheres passarão, segundo Paulo, a amar idolatradamente o dinheiro e os prazeres, e estarão sempre em busca dessa satisfação, dos desejos, da realização dos seus desejos egoístas. Sabe, irmãos, ser pai ou mãe, com suas responsabilidades e encargos, e amor sacrificial dos filhos, já não será considerado missão nobre, e nem indignificante nessa geração, de que Paulo fala aqui. Acreditem, pais amorosos darão lugar cada vez mais a pais egoístas, desumanos, que abandonarão aos seus filhos. Se os pais cristãos quiserem preservar suas famílias nos tempos difíceis dos últimos dias, devem hoje protegê-las, devem trazê-los para a igreja, trazê-los para a escola dominical, trazê-los para o ministério de famílias. Proteja a sua casa, não solte, não abra a porta. Você é o sacerdote da sua casa, você é a autoridade na sua família. Os pais precisam aceitar o plano de Deus para a família, irmãos, e não proceder como os ímpios. Ah, o menino está muito agitado, dá para ele um celular. Hoje pela manhã alguém estava conversando com uma pessoa, um garotinho pequenininho passou. Eu falei, meu Deus, como que o dedinho dele é rápido no celular, hein? Aí a avó falou assim, dei o celular para ele, ele tinha 2 aninhos. Eu preciso de ver como que ele é fera. Contando vantagem de um celular desbloqueado na mão de um garoto. Eu com 2 anos, nem carrinho eu ganhava.
Agora um garoto de 2 aninhos de idade ganha um celular de 3.000 para poder entrar no site que ele quiser. Ontem vi uma reportagem de um joguinho onde é simulado a invasão de milicianos em favelas. O jogador se torna um miliciano, se torna um delinquente, um marginal, e o papel dele é ir tomando comércios. O papel dele é ganhar mais dinheiro para a comunidade poder funcionar. Irmãos, eu queria estar exagerando, mas infelizmente não estou. 2 Timóteo 3,4, traidores, homens obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus. Verso 5, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes, afasta-te, diz a palavra. Irmãos, tudo começa aqui nessa profecia com um sabe. Sabe, porém, Paulo já havia previsto um afastamento da fé genuína. Aqui, ele exorta Timóteo a estar bem ciente dos perigos que ameaçam a igreja nos seus dias e que afetariam a sua pureza e que afetariam a reputação até o retorno de Jesus Cristo. É por isso que há necessidade de amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a si mesmo. Quando Paulo diz últimos dias, ele aos Gálatas, capítulo 1, verso 4, ele fala de modo perverso de vida. E 1 João 5,19, o apóstolo João declara que o mundo inteiro jaz no maligno. Agora acredite, assim a presença do mal não é característica única dos nossos dias. No entanto, a progressiva degradação moral da humanidade atesta, irmãos, a total incapacidade humana de salvar-se a si mesmo. Com a crescente atividade do príncipe das trevas, Apocalipse 12:12, alegrai-vos, ó céus, e os que nele habitam, mas ai da terra e dos habitantes da terra, porque o diabo tem descido contra vós com grande fúria, porque ele sabe que lhe resta muito pouco tempo. Irmãos, é de se esperar que o curso milenar do mal chegue a um clímax de intensidade muito maior nos últimos dias. É necessário que entendamos que é nesse cenário que as palavras do apóstolo a respeito dos últimos dias assumem o seu significado pleno e completo. A palavra de Deus declara que nos últimos dias o povo de Deus podia esperar que iria acontecer. Só quem não lê a Bíblia não sabia que iria acontecer. Eu confesso particularmente que eu não pensava que seria tão complicado. E que eu não tenho nenhuma esperança a não ser em Cristo Jesus para a próxima geração.
uma geração completamente alienada, uma geração completamente fechada. Homens egoístas, exatamente o contrário do genuíno espírito cristão, de abnegação, de mansidão dentro da igreja. O egoísmo passando do portão da igreja para dentro. Homens serão avarentos. Avarentos no grego é filarguios, que significa amor ao dinheiro, ou amantes do dinheiro. Jactanciosos. O que é um jactancioso? É uma pessoa enrolada, uma pessoa que confia na sua própria capacidade, enquanto desafia os recursos de Deus e o direito dos outros. Arrogantes. Arrogantes é o mesmo que soberbos. Isso é, pessoas que consideram os outros com desprezo, com desrespeito, olha para o outro e faz cara de nojo. O outro é o nosso espelho, meus irmãos. Seja ele um mendigo, seja ele um empresário, seja um médico, seja um leproso. O outro é o nosso espelho. Nós não temos o direito de desprezar o outro, de agir com arrogância com as pessoas. Jesus Cristo falou que no último dia Ele vai cobrar isso. Ele vai dizer quantas vezes eu estive em situações complicadas e você nem olhou para minha cara. E muitos vão perguntar para o Senhor: Senhor, quando foi que nós te vimos dessa forma? E Jesus irá responder: todas as vezes que você passou perto de uma pessoa e olhou para ela, você estava olhando para mim. Olha para a pessoa que está do seu lado aí agora. Você está olhando para Jesus. O que você fizer de bem para essa pessoa, você está fazendo para o próprio Jesus. Irmãos amados, blasfemadores ou caluniadores, como eu aqui já falei, também na raiz grega tem o mesmo significado, é sinônimo, o abusador. Isso é, pessoas que falam mal na tentativa de prejudicar o outro, seja de Deus, seja caluniador da igreja, seja caluniador das outras pessoas. Deus não nos dá o direito de caluniar nem os nossos inimigos. Ele manda a gente amar os nossos inimigos, interceder por eles. Os homens serão irreverentes ou ímpios. Reverência direta a um estado de espírito que tira Deus dos relacionamentos, tira Deus do pensamento e deixa só a pessoa. Irmão, se nós tirarmos Deus dos nossos relacionamentos, nós só vamos nos ferir uns aos outros. Mais amigo dos prazeres do que amante de si mesmo. Naturalmente, irmãos, vão em busca dos prazeres, em vez de cumprir as exigências do sagrado modo de viver, estipulado por Deus. Mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus, mas precisamente, em vez de amigos de Deus, os homens de hoje, da nossa geração, são controlados pelo amor
ao prazer e não pelo amor a Deus. Essa descrição pode se aplicar tanto aos que estão na igreja, quanto aos que estão lá fora. Diz aqui o apóstolo Paulo, sem forma de piedade. O que é isso? Sem característica exterior de cristão. Quer dizer, não frequenta culto, posso ser um desigrejado, posso viver do jeito que eu quiser, a opinião do pastor tanto faz, eu não estou nem aí para o meu pai, não estou nem aí para minha mãe. Esses são os sem forma de piedade. Eu sou cristão, batizado, tenho ministério, não entrego dízimo na igreja, não dou oferta e também não estou nem aí. Se eu encontrar um jardim com a placa não pise na grama, eu piso na placa, piso na grama, e aí se bobear eu piso em quem pôs a placa. Essa é a pessoa sem forma de piedade. Irmãos, lugar de cristão é na igreja. Com todo respeito aos enfermos, aqueles que não podem fisicamente estarem aqui. Mas lugar de crente é na igreja. E lugar de crente trabalhar é lá fora. Aqui dentro, vamos lá, fala comigo. Aqui dentro eu adoro a Deus. Aqui dentro eu sou discipulado. Lá fora eu vou dar um recado para o mundo, que as portas da igreja estão abertas para todo aquele que tiver necessitado. Diga assim: lá fora eu prego o evangelho, aqui dentro eu adoro a Jesus. Aleluia! Louvado seja o Senhor! Glória a Deus! Irmãos, diz aqui o apóstolo Paulo que, continuando a lista, porque a lista tem 19 nomes, mas eu não vou me deter a todas elas, ok? Negam o poder, ou seja, o poder de Deus. É incapaz de acreditar que um pedido de perdão muda a história. Que liberar o perdão muda a situação. Ou seja, o poder de Deus que coopera com a vontade das pessoas para a aniquilação das tendências pecaminosas. Você tem coragem de virar para o irmão que está do seu lado e falar com ele? Não fala ainda. Só se você tiver coragem de virar para ele e falar assim: eu acredito na obra de Deus na sua vida. Você tem coragem? Se você tiver, pode falar. Aleluia! Glória a Deus! Diga para ele: eu acredito que você é de Deus. Aleluia! Agora, deixa eu fazer uma pergunta aqui. Como é que foi que a moça disse outro dia? Uma pergunta retórica. Não precisa responder só para si mesmo. Você tem coragem de viver isso? Jesus falou que se 70 vezes ao dia alguém pisasse na sua unha encravada, alguém pecasse contra você, 70 vezes ao dia, você perdoaria ela? Você está preparado para viver isso? Se te ferirem a face
dá o outro lado para a pessoa bater. Engraçado que a gente não escuta esse tipo de pregação. Sabe por quê? Porque o povo quer ouvir outra coisa. Sabe? Olha só, Paulo falando para Timóteo: foge desses. Irmãos, geralmente a Bíblia nos manda enfrentar tudo e nunca fugir. Mas quando Paulo lê essa lista de pessoas, ele fala: foge dessa pessoa que não quer mudar. Foge dessa pessoa que bate palma dentro da igreja, mas sai lá fora, ela é pior. E Paulo, falando dessa lista, ele fala para Timóteo: lembre-se disso. Nos últimos dias haverão tempos difíceis. Pergunta para o irmão que está do seu lado aí: está difícil? Então seja bem-vindo aos últimos dias. Irmãos, olha aqui no verso 2: as pessoas serão egoístas, avarentas, orgulhosas, arrogantes. Pastor Nelson está nervoso? Não, o pastor Nelson trouxe uma profecia que está na nossa Bíblia, que eu tenho certeza que está na sua, ainda que seja numa versão diferente. Elas falarão mal de Deus, desobedecerão aos pais, serão ingratas e não se acomodarão com as coisas de Deus. Elas não terão amor pelos outros, não perdoarão ninguém. Eu estou em outra versão, tá? Por isso que eu estou repetindo. Serão caluniadoras, não terão domínio próprio, serão cruéis, inimigas do bem. Elas também serão traidoras, atrevidas. Você conhece alguém atrevido? Meu Deus, que coisa triste uma pessoa atrevida. Sabe, estarão cheios de orgulho e amarão mais dos prazeres do que o próprio Deus. Irmãos, a mensagem de Paulo foi que Deus é soberano, dando aviso a uma geração futura que chegaria agora. Uma geração futura do crescimento, do conhecimento, da ciência, da tecnologia. As pessoas serão egoístas. O amor próprio é orgulho. E é também a raiz de toda a maldade. É um desprezo total a Deus. Está bem se nós amarmos a nós mesmos como criação de Deus, mas essa escritura está aqui falando sobre pessoas que amam os seus próprios estilos de vida e não estão dispostas a mudar e nem predataram isso. Querem mais é se aparecer alguma dorzinha, uma dorzinha aqui na coluna, uma dorzinha aqui na boca do estômago, procurar logo um médico e tentar, mas quer mudar a carne, mas não quer mudar o espírito. Nunca na história do mundo a sociedade esteve tão motivada pela autogratificação. O que é a autogratificação? Estava conversando com a missionária no pátio ali ontem, depois do Rujaflix, que foi maravilhoso. Essa é a geração do o que há para mim. O que eu ganho com isso? Seja no trabalho, na igreja, onde quer que a oportunidade possa se apresentar. Eu
em primeiro lugar, mas a Bíblia diz: amarás a Deus em primeiro lugar, e ao teu próximo como a ti mesmo. As pessoas serão avarentas. Você prega isso, tem pastor que não tem coragem de pregar isso, sabe por quê? Porque senão amanhã alguém não vai querer voltar no culto. Ah, porque o pastor lá está nervoso. Não, o pastor lá quer morar no céu junto com você. As pessoas serão avarentas ou amantes do dinheiro. A recusa, irmãos, de negar a si mesmo já nos aumentou uma dívida enorme com a sociedade. Será que você nunca ouviu um ímpio dizendo: eu não sou evangélico, porque por causa do tanto de gente evangélica que eu conheço? Ou será que você não conhece um desviado que está desviado por causa de alguém que está dentro da igreja? As pessoas serão, como é que eu falei mesmo? Amantes do dinheiro. A recusa de negar-se a si mesmo já nos aumentou essa dívida. Lamentam que eles não podem dar. Tem uma dívida impagável com Deus. Porque dízimo é a 10ª parte de tudo aquilo que Deus te dá. Tem uma dívida que só a misericórdia de Deus, e graças a Deus que Ele é misericordioso. E ainda nessa noite podemos decidir mudar. Ainda nessa noite, se o tanque batismal estivesse cheio aqui, ainda nessa noite eu poderia batizar você e mudar completamente de vida. Pessoas que lamentam que não podem dar dízimo e oferta na igreja, mas a igreja não pode dar a oferta para missões, não pode ajudar na construção da igreja, da reforma da igreja. Mas a razão é que elas não têm fé para semear na palma da mão de Deus. Ela é amante de si mesma e do dinheiro. Ela compra coisa demais com crédito, que nem ela consegue pagar. Aí depois, na hora que pega o envelope de dízimo, aliás, nem pega. Tem uma historinha muito antiga, que diz que um dia o dinheiro se encontrou. E a nota de 100 falou para a nota de 200 assim: puxa, você está sumida, hein? Ela falou: eu sumida? Eu ando pelas concessionárias, ando pelas joalherias, é só chegar lá que você me encontra. Mas quem está sumido é você, ô de 100. Ela falou: eu sumida? Eu ando pelos shoppings, minha filha. É só caminhar pelo shopping que você vai me ver sobrando na praça de alimentação, nas lojas, nas lojas de conveniência. Mas quem está sumida é a nota de 50. A de 50 falou assim: não, eu estou na pizzaria, eu estou no fast food, eu estou no restaurante, eu estou na confraternização, eu estou no passeio na praia, é muito fácil me encontrar. Mas quem anda sumida mesmo é a de 20 e a de 10. Aí a de 20 e a de 10 viraram e disseram assim: não estou entendendo vocês, é só ir no supermercado, no sacolão, vocês vão ver a gente sobrando. Todo dia nós estamos lá, 100% dos dias do ano.
Mas quem está sumido mesmo é as de 5, as de 2, a de 1 e as outras moedinhas. Aí elas juntaram e disseram assim: não, nós não estamos sumidas, é só ir na igreja que vocês vão nos encontrar. E nós sobramos nas igrejas, somos tão fiéis à igreja, que a nota de 1 já foi até arrebatada. Ninguém encontra ela mais. Irmãos, as pessoas serão, como é que eu estava falando? Isso me faz até esquecer. As pessoas serão arrogantes, orgulhosas, capazes de dizer assim: meu Deus, Deus está falando comigo, através de uma historinha que o pastor está contando. As pessoas serão autossuficientes, arrogantes, elas acham que não precisam de ninguém, e que só ela pode servir, só eu posso te servir. Nosso relacionamento é de mão única. Só de lá para cá, ou então só daqui para lá. Acham que não precisa de ninguém, e especialmente acham que não precisam, aí dói, acham que não precisam de Deus, que já são suficientes com sua própria sabedoria. Tudo que você tem, foi Deus que te deu. Sabe por que você entrou andando aqui? Porque foi Papai do céu que te deu pernas perfeitas. Sabe por que você trabalha e ganha o seu suado saláriozinho? É porque Papai do céu te deu saúde para você estar trabalhando. Aleluia. O Senhor revelou a Paulo um futuro que nós estamos vivendo nele. Quando a unidade familiar iria se desmoronar. Olha o que está acontecendo, irmãos. Dia dos Pais, eu quase morro do coração, quando a professora chegou para mim e falou: pastor, tem mais uma lembrancinha, o Dia dos Pais. Eu falei: vou dar uma olhada, se não tiver, leva a minha. Ô pastor, eu falei: não, leva a minha, os diáconos disseram que acabou. Aí a professora falou: porque um aluno meu falou que tem 2 pais, que quando ele chega em casa, ele tem 2 papais que dormem na mesma cama, e ele tem que dar o presentinho para os 2 papais. É só olhar em volta, olhando para o futuro que o apóstolo Paulo escreveu, sobre os dias de uma geração de zumbis, que cresceria absorvida por si mesma, sem carinho natural, desdenhosos, uns para com os outros. E ele advertiu: tempos difíceis, tempos complicados, vai dizer a Bíblia na linguagem de hoje, últimos dias. E Paulo completa aqui dizendo que continua o colapso total da humanidade. As pessoas, conforme eu já disse, não terão amor pelos outros, não perdoarão a ninguém, serão caluniadores, não terão domínio próprio, serão cruéis, inimigas do bem, também serão traidoras, atrevidas, cheias de orgulho. Por isso,
amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração e ao teu próximo como a ti mesmo. Senão você não vai aguentar. Todo homem, irmãos, faz o que está certo aos seus próprios olhos em nossa geração. E ai da pessoa que se atreve a questionar o estilo de vida do outro. Vira o inimigo também. Honestamente, eu tenho saudade dos meus tempos de novo convertido. Quando o pastor chegava no culto, então a palavra era passada para ele. Quando um obreiro falava, irmãos, eu nem sempre fui careca. Eu já tive um cabelo grande a ponto do irmão Ornelas virar para mim e falar assim: olha, você quer realmente mudar de vida? Eu falei, quero. Isso há 40 anos atrás. Ele falou, então você vai dar um jeito de mudar esse corte de cabelo seu, porque crente não anda com cabelo desse jeito, não. Teve um tempo que eles não permitiam nem essa abertura no paletó aqui, ó. No homem. Pergunta: qual deve ser a nossa resposta quando lemos e consideramos assuntos como esses? Qual deve ser a nossa resposta quando alguém se propõe a ficar gritando esses versículos na nossa frente? Eu te ajudo, se você permitir. Considere. Aliás, vamos todos nos ajudar? Fala para mim assim: considere que o tempo é curto e Jesus está voltando. Fala para a pessoa que está do seu lado a mesma coisa. O que fazemos, irmãos, por Cristo, deve ser feito agora. Porque eu não sei nem se amanhã eu acordo. Estou falando sério. Eu não sei nem se amanhã eu acordo. Então, o que você tiver que fazer para Jesus, faça agora. Faça hoje. Não vá dormir do mesmo jeito se você tem a oportunidade. Hoje nós vamos tomar a primeira Santa Ceia do ano. E eu espero que tenha segunda, por isso que eu estou falando primeira. Eu estou crendo, mas se Deus tiver escrito diferente para mim, amanhã vocês vão estar em algum velório desses rodeado por aí, dizendo, meu Deus, o camarada estava pregando ontem no altar, e agora está aqui dentro do caixote. As pessoas, irmãos, eu estou terminando. As pessoas estão atadas, amarradas ao pecado. E nós precisamos ensinar aqueles que querem ouvir sobre Jesus, antes que seja tarde demais. Meu Deus, como eu chorei ali no escuro, ainda bem que estava escuro, no filme que passaram ontem aqui, no Rujaflix. Gostei desse nome. Quanta gente indo para o inferno e nós brigando uns contra os outros dentro da igreja. Quanta gente morrendo e nós torcendo a cara uns para os outros. E somos os certos. O que podemos fazer? Viver uma vida piedosa no meio do mundo escurecido. Sermos luz numa sociedade em trevas. Devemos resplandecer
para que outros possam ver nossas boas obras e glorificar a Deus. Devemos orar. Oração e amor a Deus andam juntos. A oração é o oxigênio da alma. A oração é o alimento do coração. A oração é o canal de comunicação com Deus. Por isso, os homens de Deus no passado oraram. Os patriarcas e os profetas oraram. Para vencermos esses problemas. Os mártires e reformadores oraram. Para nós conseguirmos sobreviver nessa geração. Os missionários e avivalistas oraram. Para nós aprendermos a amar a Deus sobre todas as coisas e ao nosso próximo como a nós mesmos. Os cristãos fiéis de todos os tempos oraram. A ceia pode vir. Oraram para que, ao vermos a ceia do Senhor, nós tenhamos temor no nosso coração. Tenhamos uma palavra, um pedido de perdão nos lábios. Tenhamos a certeza no mover de Deus. Quero convidar também o pastor Antônio aqui no altar. Orar, irmãos, é deleitar-se nos braços de Deus. Orar é conectar o altar com o trono. Orar é depositar-se aos pés do Senhor. Orar é clamar ao Pai, em nome do Filho, no poder do Espírito Santo. Sabendo que o nosso Deus é galardoador daqueles que o buscam. Sabe? Por favor, não me interprete mal. Eu não brigo com você. Eu brigo por você. Sabe? Ontem eu fui para casa debaixo daquela chuva pensando. Eu confesso que eu fui pensando na minha família. Deixou de ser marido, esposa, filho e filha, passa a ser familiares. Eu fui para casa pensando nos meus familiares. E pedindo, Deus, me ajuda a fazer diferença. O que eu tenho feito para que o meu filho, as minhas filhas, meu neto, meus irmãos carnais, estejam do meu lado na hora que a trombeta tocar? Senhor, tenha misericórdia de mim. Tenha misericórdia de nós. Eu quero pedir, por favor, que você fique de pé. Quero convidar você a fechar os seus olhos. Nós vamos tomar nossa primeira Santa Ceia do ano, pensando nessas palavras. E quem sabe, nesta hora, no momento que estivermos comendo o pão e bebendo do cálice, será o dia mais importante, o primeiro dia do restante das nossas vidas, e que fará uma grande diferença nos nossos corações, como crentes, como servos de Deus, como obreiros e obreiras,
como pastores e pastoras, como filhos e filhas de Deus, em nome de Jesus.